E aí galera, beleza? Hoje a gente vai começar a resolução de alguns exercícios do livro do Hibbeler. Aqui é o capítulo sobre centroides, centros de massa e centros de gravidade. E o exercício 9.1 pede para a gente determinar o centro de massa do elemento homogêneo encurvado na forma de um arco circular. Como é um elemento homogêneo, o centro de massa vai ser o mesmo que o centroide. E para resolver esse exercício, a gente vai usar essas relações aqui, que é a coordenada do centroide dessa figura multiplicado pelo seu comprimento vai ser igual à integral da coordenada x do centroide de um elemento infinitesimal vezes o comprimento infinitesimal dessa figura infinitesimal que a gente vai definir. Outra relação que a gente pode vir a usar é que o comprimento do arco vai ser definido pela integral do comprimento do elemento infinitesimal de arco. No entanto, nesse exercício a gente vai ver que a gente não vai precisar usar essa relação aqui, porque a gente tem o ângulo desse arco direto. E a gente sabe que o comprimento de um arco é o raio vezes a sua abertura. No caso, a abertura é um ângulo, né? Aqui esse arco, a gente consegue observar que a abertura dele é 240 graus, visto que essa metade da direita é 180, e a gente soma com 60 da metade da esquerda. Então esse ângulo de abertura é 240 graus, e 240 graus em radianos é 4π sobre 3. Então a gente tem que o comprimento do arco é 300 multiplicado por 4π sobre 3. E isso aqui é igual a 400π milímetros. Bom, agora a gente precisa definir dl. E esse dl é nada mais nada menos do que o comprimento infinitesimal de arco. Se a gente tem que o comprimento total é calculado pelo raio vezes o ângulo de abertura do comprimento inteiro desse arco, a gente vai ter que, para um elemento infinitesimal, o raio não vai variar, ele vai continuar sendo 300, mas o que a gente vai variar é o ângulo de abertura. Então a gente vai ter um ângulo infinitesimal dθ de abertura. Eu vou ampliar a figura, vou desenhar um quarto de círculo para ficar mais fácil de visualizar aqui. Bom, com esse esboço rápido, a gente consegue observar que se a gente pegar esse pequeno comprimento infinitesimal do arco, ele vai ter, como eu disse anteriormente, um comprimento infinitesimalmente pequeno também, que a gente vai chamar de dl. O ângulo de abertura desse comprimento infinitesimal seria esse aqui, que é também uma abertura infinitesimalmente pequena, dθ. Nesse caso aqui, a gente define o ângulo θ como sendo a abertura até o elemento infinitesimal. E para definir a coordenada x do centroide desse elemento infinitesimal, como ele é muito pequeno, o próprio ponto logo abaixo desse elemento infinitesimal vai ser a coordenada do seu centroide. Aqui a gente consegue observar um triângulo retângulo, então a gente consegue aplicar relações trigonométricas. No caso, a coordenada em x, aqui embaixo, é o cateto adjacente do ângulo θ. Então, a coordenada x' do elemento infinitesimal, que é a coordenada do centroide dele, vai ser a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo θ. Com isso, a gente consegue definir a coordenada x do centroide por essa relação aqui. Vai ser x barra vezes o comprimento, e o comprimento a gente viu que é 400π milímetros, vai ser igual à integral de x', que a gente acabou de definir, como 300 vezes o cosseno de θ, vezes dl, que a gente definiu aqui como sendo o raio vezes o ângulo infinitesimal, ou seja, 300 vezes dθ. Os limites de integração vão ser, como a gente está vendo aqui, o começo do arco está em menos 120 graus,
A gente consegue observar isso porque aqui é 90 e aqui o exercício mostra que é 30, a abertura. E aqui é mais 120. Então, coloco aqui menos 120 graus, 120 aqui em cima. Consigo colocar a constante 300 ao quadrado para fora. A integral do cosseno, a gente sabe que é seno, com os limites de integração, que a gente converte para radianos. E vai ter 2π sobre 3. E o limite inferior, menos 2π sobre 3. Observando o círculo trigonométrico, a gente sabe que os senos da metade de cima de uma circunferência são positivos e da metade de baixo vão ser negativos. Observando também, a gente sabe que esses ângulos de 120 equivalem ao seno de 60, porque a gente tem aqui esse ângulo de abertura sendo 30 graus, logo esse ponto de menos 120 é o espelho dos 60 graus. Então, 300 ao quadrado é 90.000. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, menos o limite inferior. Como esse menos 120 está do lado de baixo da circunferência, esse menos raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a 90 vezes 10 ao cubo, multiplicado por raiz de 3. Aqui eu posso dividir os dois lados da igualdade por 400π. E assim eu vou ter a coordenada do centroide x bar, que vai ser igual a 124 milímetros. Bom, a coordenada em y do centroide, a gente sabe, a gente consegue definir ela por simetria, já que o eixo x é um eixo de simetria. A figura é igual para os dois lados do eixo x. Então, a coordenada em y do centroide é igual a 0. Bom, essa foi a resolução do exercício. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e falou!